Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de Graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje, 18 de abril, estamos na nossa segunda formação na Casa de Maria, a respeito de uma introdução à liturgia. Na nossa última formação, nós começamos falando a respeito do mistério. Toda a fé, ela é ancorada nesta palavra, mistério. E existe graus dentro da fé, dos mistérios. O principal mistério, qual é da nossa fé? Que dá origem a todos os outros. É o mistério da Santíssima Trindade. Esse é o principal mistério. Como que Deus é uno e trino ao mesmo tempo? Nós nunca conseguiremos esgotar tudo aquilo que Deus é. Mistério da Santíssima Trindade. Abaixo do mistério da Santíssima Trindade, nós podemos colocar um outro mistério. O mistério da encarnação. Deus que se torna um de nós. Abaixo do mistério da encarnação, mas ligado ao mistério da encarnação, nós temos o mistério da união hipostática. Ou seja, a natureza humana e divina estão unidas na pessoa de Cristo. Estão unidas, porém distintas. Estão unidas, porém não confundidas. Ainda com relação a Cristo, nós podemos colocar o mistério pascal, que é a sua paixão, morte e ressurreição. Mistério pascal esse que foi vivenciado por nós da Quinta-feira Santa até a vigília. E ali no mistério pascal nós vemos e tentamos compreender como que um homem alcança o passado, o presente e o futuro. Como que um homem é capaz de alcançar todas as raças, todos os povos e todas as culturas. Um pouco mais abaixo, ainda relacionado a Cristo, nós podemos colocar o mistério da Eucaristia. Aquilo que o padre diz na missa: eis o mistério da fé. E agora você pode perceber que tudo isso de mistério só se encontra na Igreja Católica. Não se encontra em ambiente protestante. Eles podem até crer na Santíssima Trindade, na união hipostática, na encarnação. Só que se você pega um culto protestante, o que mais tem lá é música e pregação. Música e pregação. Não tem o espaço para o silêncio. Não tem o espaço para a adoração. Silêncio e adoração só é possível diante do mistério. E o mistério não se dá de maneira abstrata.
O mistério nós vemos, está diante de nós. E aqui nós lembramos aqueles 2 episódios que eu havia citado na última formação, que é Êxodo capítulo 3, que é a manifestação de Deus através da sarça ardente, como também, não sei se eu falei, mas se eu não falei, eu falo agora, que é a pesca milagrosa. Falou? Falei? Pronto. Então aqueles ali são 2 textos, seja do Antigo ou seja do Novo, para nós compreendermos o que é o mistério. Silêncio e adoração estão unidos e chegam a uma terceira palavra, que é a contemplação desses mistérios. Mas não é uma contemplação de maneira racional, é iluminada pela fé. Você pensa os mistérios da sua fé, mas pensa com a fé, nunca sem a fé. E hoje, dando continuidade, eu quero falar um pouco das bases da liturgia. Quais são as fontes da liturgia? Onde que a igreja se baseia para fazer ou desenvolver a liturgia? Porque a missa, ela não surge do nada. Ela passa por todo um processo. Então, a primeira grande base da liturgia se chama Bíblia. A Santa Missa ela está ancorada no Antigo e no Novo Testamento. E se eu perguntasse aqui qual é o manual litúrgico da igreja, vocês não tenham nenhum medo de dizer. É o livro do Apocalipse. O manual litúrgico da igreja, para nós entendermos, para nós celebrarmos, se chama livro do Apocalipse. É claro, infelizmente o livro do Apocalipse, ele é visto muito por uma ótica de fim dos tempos, de perseguição, de uma infinidade de temas, né? O anticristo, a marca da besta. Mas para nós católicos, o livro do Apocalipse é o nosso manual litúrgico, de onde a igreja tira a reverência, tira a fonte da liturgia. E é claro, quando a gente fala de Bíblia, junto da Bíblia, tem algumas noções que estão presentes nos cultos. Quando eu falo em culto, é tudo aquilo que o homem quer prestar a Deus. Em todas as raças, em todas as religiões, em todas as culturas, existe aquele que está à frente do culto. Dentro da igreja, quem é que está à frente de um culto? O sacerdote. Mas isso não é uma coisa somente própria da nossa fé. Isso também está presente em outras culturas. Dentro das tribos indígenas, existe aquele líder religioso capaz de ligar espiritualmente os homens a Deus. Como é que se chama esse líder religioso dentro da tribo? Não, não é o pajé ainda. Pode ser, às vezes eles chamam de pajé, mas tem um outro nome. Xamã, que também o pessoal chama de pajé, né? Mas toda e qualquer sociedade humana
tem os seus líderes religiosos para fazer essa ligação de Deus com os homens, para trazer o sobrenatural à terra e para elevar os homens até Deus. E isso também se faz presente dentro da nossa fé. Toda e qualquer religião também possui a noção de sacrifício. Toda e qualquer religião possui a noção de adoração. Se nós pegarmos as tribos indígenas aqui, existem algumas tribos que eles eram canibais. As tribos no México, por exemplo, astecas, incas, eles ofereciam as pessoas em sacrifício, ou às vezes animais. E tudo isso também está presente dentro da igreja, da fé. Agora, quando eu digo assim, dentro de tribos indígenas existe líderes religiosos, dentro das tribos indígenas ou das culturas existe sacrifícios humanos. Só que com a vinda de Cristo, tudo isso não é jogado fora. Tudo isso, vamos dizer assim, que é abarcado por Cristo e elevado. Por exemplo, nós temos o batismo na fé. Mas existem outras religiões que também têm o batismo. O batismo é como se fosse um ritual de iniciação. Quer dizer que é a mesma coisa? Claro que não. Não é porque tem ali que tem aqui que é a mesma coisa. O significado para cada grupo pode ser de maneira diferente. Assim como as cores. As cores aqui no Brasil têm um significado. As cores lá na China têm outro. Então não é porque tem aqui e tem aqui que as duas coisas signifiquem o mesmo. Mas tem algo que vocês precisam saber. Nada do que está dentro da missa, da nossa fé, tem origem no paganismo. Nada. Absolutamente nada. Vou dar um exemplo. Vou dar 2 exemplos. Primeiro, nas nossas missas não tem incenso? Tem ou não tem? Tem. Mas isso é só próprio da Igreja Católica? Não. Você olha, por exemplo, para o budismo. Eles usam incenso também. Mas só porque lá eles usam e aqui nós usamos, é o mesmo significado? Não. Vamos fingir que o uso do incenso era usado por pagãos, que também era usado. A igreja vai lá e toma isso e começa a usar dentro da missa. Isso significa que a igreja se paganizou? Por que não? Se está pegando algo de outro lugar. Isso. A igreja nunca toma algo de outro lugar e fica com aquele algo da mesma maneira. A igreja, vamos dizer assim, como a irmã disse aqui, santifica aquela realidade. Plenifica aquela realidade. Faz com que aquela realidade, aquele objeto, sei lá, aquele ritual tome, mas ao mesmo tempo a igreja dá um novo significado, mais profundo. Um outro exemplo. Nós sempre ouvimos dizer que a festa do Natal é uma festa que os cristãos tomaram do paganismo, que tinha uma divindade, um Deus, e os cristãos foram lá e tomaram essa festa e cristianizaram essa festa pagã, o Deus do Sol. Não é verdade.
nada do que está na nossa fé provém do paganismo. Tudo que está na nossa fé provém de herança judaica e posteriormente cristã no Novo Testamento. Segunda coisa, onde é que está as leis, o respeito às leis de culto? Está em especial no Antigo Testamento. Depois vocês podem pesquisar. Êxodo, capítulo 23 e capítulo 34. Capítulo 23 e 34. A missa, ela possui uma ordem. A missa, ela possui partes. E cada parte precisa ser respeitada. Mas é uma imposição da igreja? Não. É algo que está lá no Antigo Testamento, que a igreja puxa como herança. Mas eu pergunto, só porque a missa tem regras, o sacerdote está limitado dentro da missa? Não. Por quê? Porque as leis e as regras, as rubricas, como nós chamamos, são para proteger o quê? Se você coloca uma proteção, é para que a criança não caia num abismo. Se você diz até aqui sim, para lá não, é para que nós não ultrapassemos os limites. Mas isso nos tira a nossa liberdade? Não. Porque as leis e as regras dentro do culto, dentro da missa, são para proteger o quê? Fé. Mais do que isso. Aquela palavrinha principal. Proteger o mistério. Porque qual é a coisa mais elevada? Qual é a coisa mais que a gente precisa defender com garras e unhas e dentes? O mistério. O mistério da Eucaristia, o mistério da Encarnação, o mistério da Santa Missa. Então, quando a igreja coloca disciplina, sacerdotes, padres, façam isso, façam aquilo, não é que a igreja quer cortar as asas dos padres para eles não fazerem qualquer coisa, mas é para proteger o mistério. Para que servem os trilhos de um trem? É para tirar a liberdade do trem? Não, é para que ele não se desgoverne, descarrile. Para que serve a proteção dos meios fios? É para que o carro não avance e caminhe até chegar ao seu destino. A mesma coisa dentro da missa. As regras, as leis, as rubricas, as normas é para proteger o mistério. Tem 3 coisas que vocês precisam anotar agora. Lex, L-E-X. L-E-X. Lex orandi. Lex orandi, lex, L-E-X, credendi, credendi, vírgula, lex, L-E-X, vivendi, vivendi. Aí entre parênteses vocês coloquem assim, SIC, C-I-C, que é Catecismo da Igreja Católica. Parágrafo 1124 ao 1125. Todo mundo conseguiu anotar? Sim. O que é que significa isso? A lei da oração é a lei da fé. Lex orandi, lex credendi. A maneira como nós rezamos é a maneira como nós cremos. A maneira como nós celebramos o culto, a maneira como nós celebramos a missa,
é a maneira como nós cremos. E a maneira como nós oramos, cremos, é a maneira como nós devemos viver. A lei da oração é a lei da fé, e a lei da oração e a lei da fé é a lei da vida. Essas três coisas estão unidas. Por isso que não pode ter uma falsificação dentro da missa. Acrescentar uma coisa que não seja do nosso patrimônio. Acrescentar uma coisa que não seja da nossa fé. Acrescentar uma coisa que seja estranha à própria missa. Porque senão nós estamos celebrando tudo, menos a nossa fé. Quando nós falamos assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo. Essa fé que nós estamos falando, ela precisa ser celebrada. Se eu digo assim, que Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, um padre não pode chegar e dizer o contrário. Não pode dizer na hora da missa que Maria não é virgem, que Maria não foi assunta ao céu, porque ali na missa é a nossa fé rezada. Dentro da missa tem toda uma estrutura de reverências, de prostrações. Para quê? Para aquilo que nós sabemos pela fórmula. Por exemplo, a carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, seja na terra, nos céus e abaixo da terra. E dentro da missa, os fiéis, assim como o padre, quando ele pronuncia o nome de Jesus, ele precisa fazer uma reverência. Quando o padre e os fiéis pronunciam o nome de Jesus, ele precisa fazer uma reverência. Por conta de quê? Por conta daquilo que está escrito. Por conta daquilo que nós professamos. Se diante de nós está o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, qual vai ser a minha postura corporal? Vai ser estar de joelhos. E você vai ver isso onde? Na missa. Então, se você está de joelhos ali, na hora da consagração, está apontando para onde? Para aquilo que nós cremos, que é o corpo de Cristo. O pão não é mais pão, o vinho não é mais vinho, é corpo e sangue, alma e divindade. Então, a lei da oração é a lei da fé. Se você altera isso, as pessoas vão achar tudo, que a missa é um teatro, que a missa é, sei lá, é um momento de diversão. Por exemplo, uma vez eu conversava com um padre, né? E dizia assim: padre, quer tirar a fé das pessoas? Mude a estrutura da igreja. Porque, por exemplo, lá era uma paróquia, né? E na paróquia tinha os bancos, mas não tinha os genuflexórios. Para que serve um genuflexório? Para ajoelhar. Mas se numa paróquia não tem um genuflexório, será que os fiéis, na hora da consagração, eles vão se ajoelhar? Muito difícil. Podem até se ajoelhar, mas vocês podem ver. São poucos. Quando algo externo no culto muda, a fé também muda. Aquilo que faz com que as pessoas creem, muda. Então, por isso que, se as pessoas, tirando aquelas que têm problemas para se ajoelhar, não se ajoelham na hora da consagração, eu pergunto, meus queridos, elas saberão
o que vão fazer na hora de entrar na fila de comunhão? Se elas não se ajoelham para adorar o corpo e sangue de Cristo, se na igreja não tem genuflexório, se ela não foi ensinada a dobrar os seus joelhos na hora da consagração, na hora que ela estiver na fila da comunhão, você acha que essa pessoa tem fé para receber a Eucaristia? Eu tenho lá as minhas dúvidas. Porque às vezes a gente vê que os fiéis, quando vão receber a comunhão na mão, ficam fragmentos. E às vezes nem percebem. E eu dou testemunho de uma coisa. Não são todas as pessoas que sabem comungar na mão. Eu já distribuí comunhão. Aqui é um desabafo, né? Eu já distribuí comunhão para seminarista e para freira, que eles iam sair com um fragmento na mão. E eu tive que parar ali. Então não significa porque a pessoa usa estola, eu disse na última formação, usa mitra, que ela tem fé. Não significa, e eu falava isso ontem na homilia, lá na paróquia, porque o evangelho de ontem era o evangelho de Pedro e o discípulo amado, vamos dizer que é João. Os dois entram na cena do crime, por assim dizer. Os dois estão no sepulcro. Os dois veem os panos, veem a pedra rolada, eles veem o túmulo aberto. Mas quem é que crê? João, o discípulo amado. Ele viu, diz o evangelho, ele viu e acreditou. Versículo 8. É. Ele não precisou ver Jesus ressuscitado. Só pelos indícios, ele viu e acreditou. E Pedro estava ainda na incredulidade. Então não é porque os fiéis estão na missa, 50 pessoas, que as 50 pessoas saibam o que é a fé. Não é porque foi batizada que saiba o que é a fé. Então, a lei da oração é a lei da fé. Quando as pessoas não sabem mais se comportar na missa, quando não se preserva mais o silêncio, quando elas não se ajoelham na consagração, pode saber que as ideias que ela tem de Igreja Católica, de Jesus Cristo, não são ideias conforme a fé da Igreja. São ideias da sua cabeça. Aí acham que Jesus é um revolucionário, que Jesus veio para implantar um mundo melhor aqui nesse mundo, e por aí vai. Então não é porque a pessoa está na igreja que ela necessariamente tenha fé. Não é porque ela participa de todos os domingos na missa que ela saiba no que ela crê. Então tem um esforço aqui para nós de conhecermos a nossa fé, de vivermos a nossa fé ali dentro da missa, rezarmos a nossa fé como ela deve ser rezada, né? Existem palavras-chave na liturgia. São duas em especial: mistério e fonte. A igreja sempre vai usar essas duas principais palavras, mistério e fonte. Se nós pudéssemos dar uma definição de liturgia, nós poderíamos dizer que liturgia é a manifestação da glória de Deus. Na liturgia, Deus se manifesta. Na liturgia, Deus atua através de sinais, através de símbolos, através de cores, através de gestos. E isso nós podemos ver em especial na liturgia da Vigília Pascal. Não tem liturgia mais comunicativa do que aquela. É água, é velas, é leituras, é orações. As pessoas se levantam, se sentam, fazem a profissão de fé.
Então, se nós pudéssemos dar uma definição de liturgia, seria esta: a manifestação do mistério. A manifestação do mistério. Eu pergunto, a liturgia é obra o quê? É obra humana? Não pode ser obra humana. É obra divina. Se é obra divina, quem é que atua? Quem é que age ali? Só o Espírito Santo? Exato. A liturgia, antes de mais nada, é uma obra trinitária. A ressurreição de Nosso Senhor acontece por Ele mesmo? Hã? Não. A ressurreição de Nosso Senhor, como é que acontece? O Pai faz o quê? Envia o Espírito para que ressuscitar o Filho. A ressurreição é um evento trinitário. Nós falamos, Cristo ressuscitou, mas Ele não ressuscitou sozinho. Ele ressuscitou em união com o Pai e o Espírito. A encarnação é obra o quê? A encarnação. O que é a encarnação? Jesus que se faz homem. Deus que se faz homem. A encarnação é obra o quê? Trinitária. Porque o anjo anuncia a Maria que ela vai conceber. O Pai anuncia a Maria que ela conceberá um filho pela ação do Espírito Santo. Então, todo o evento da nossa salvação, encarnação, ressurreição, é um evento trinitário. E a própria liturgia também. O batismo do Senhor. No batismo do Senhor, o que é que se manifesta ali? Abre-se o céu e uma voz que diz o quê? Quem é este que fala? O Pai. Este é o meu Filho amado, no qual coloco toda a minha complacência. E é derramado sobre o Filho o quê? O Espírito Santo. Então, todos os eventos da nossa salvação, eles são obra da Trindade. Assim como a liturgia é obra da Trindade. Prestem atenção na oração Eucarística 2. Como que a oração Eucarística 2 começa? Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. O que é que acontece? Santificai, pois estas oferendas, derramando sobre elas o vosso, para que o pão e o vinho se tornem o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Obra trinitária. O evento da paixão do Senhor. Jesus foi para a cruz impelido pelo quê? Se para o deserto ele foi impelido pelo Espírito Santo, para a cruz ele foi impelido pelo quê? Pelo mesmo Espírito, porque ele era conduzido pelo Espírito, mas em obediência ao Pai. Então a cruz, a paixão, é um evento trinitário. Então a gente precisa observar que toda a missa também corresponde à Trindade. E vocês parem para perceber as inúmeras repetições de 3 na missa.
ou pelo menos quando são mencionadas as pessoas da Santíssima Trindade. Como é que a missa começa? Isso é o quê? Santíssima Trindade. Como que a missa termina? Hoje eu dei a bênção solene. Quantas eram as invocações? 3. O nosso ato penitencial, quantas são as invocações? 3. No Evangelho, quantas são as invocações primeiras? O Senhor esteja convosco. 1. Ele está no meio de nós. 2. E como é que termina? Palavra? Quantas? 3. Aí você vai para o prefácio. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Quantas? 3. Você olha para o Cordeiro. Cordeiro de Deus. Retirai o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, retirai o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, retirai o pecado do mundo, dai-nos a paz. Às vezes, pode acontecer das pessoas da Santíssima Trindade serem mencionadas, não na ordem, mas juntas. Prestem atenção. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Mas como foi que começou a oração? Senhor Jesus Cristo. Mas sempre mencionam as outras pessoas. Então a liturgia, meus irmãos, é obra trinitária. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo atuando dentro da liturgia. Então, prestem atenção nesses significados, nessas simbologias. Existe liturgia humana? Se existe uma liturgia divina, aquela que nós celebramos, existe liturgia humana? Existe. Existe. Existem muitas cerimônias que têm liturgia. Existem cerimônias humanas que têm ordem. Existem circunstâncias humanas que possuem coisas próprias ali, que faltando aquilo, não tem sentido. Acrescentando uma coisa a mais, você tira todo o sentido. Então existem liturgias humanas. Vou dar 2 exemplos. Um almoço tem liturgia? Tem. Toda e qualquer liturgia, lembrem, existe uma preparação antes, durante e depois. Qual é a preparação antes do almoço? cozinhar. O que mais? Temperar, fazer tudo. Sim, isso é a parte da comida. E depois? Os utensílios, vai arrumar. O que mais? Vai limpar. O que mais? Vai colocar os pratos, os talheres. Isso é liturgia ou não? Isso é antes. E na hora do almoço, existe uma liturgia ou não? Uma ordem das coisas ali. Isso, aqueles que têm fé, né? Uma vez eu fui conhecer um amigo meu
que já tinha bastante tempo que eu conversava com ele, né? Lá em São Paulo. Aí ele já tinha 2 anos de caminhada de igreja. Aí ele se sentou para almoçar, né? E ele já foi comendo, né? Eu disse, você é pagão? Eu disse, não, por quê? Ele falou, não, por quê? Porque vai comer sem abençoar os alimentos. Ele disse que depois disso nunca mais deixou de fazer o sinal da cruz, de pedir a bênção de Deus para os alimentos, né? Então, existe uma liturgia na hora do almoço? Existe? Salada primeiro, arroz, feijão, a carne. Existem regras no almoço? Quais? Silêncio. O que mais? Comer de boca cheia, né? Comer de boca cheia, ou falar de boca cheia? Não. Mastigar. Isso é uma regra. O uso do talher. O uso do talher. Então, existem regras dentro de uma liturgia humana. E por que não vai ter na missa? Se existem normas numa liturgia, como eu estou falando liturgia, mas é um sentido humano, não é um sentido ainda litúrgico, como eu estou falando, de santificação. Se existem regras, se existem normas ali na hora do almoço, por que na missa não vai ter? Existem regras, ou melhor, existe uma liturgia pós-almoço? Sim ou não? Sim. Quais? Quais são? Agradecer. Agradecimento, tomar uma água, recolher a louça. Tá na rede. Mas antes de mais nada vai recolher, né? Isso aí é os homens que vão se deitar na rede, né? Deixa tudo para as mulheres. Vão limpar, vão lavar os pratos. Isso é uma liturgia. Isso exige. Se você tirar alguma coisa ali do almoço, pode fazer falta. E aquilo ali fica sem sentido. Por exemplo, vamos para um segundo exemplo. Existe uma liturgia numa festa de aniversário? Sim. Qual é o principal de uma festa de aniversário? O bolo. Só o bolo? E o aniversário? O aniversariante e os... Tire os parabéns de um aniversário. Você consegue conceber uma coisa dessa? Tire o bolo da festa do aniversariante. Você consegue entender? Não. Agora tira o silêncio da missa. Tira o mistério da missa. Se na questão da festa de aniversário tem uma liturgia, uma ordem as coisas a serem seguidas, por que dentro da missa não vai ter e a gente vai fazer de qualquer maneira? Então, os padres às vezes não atinaram a isso também. Os fiéis ainda não atinaram a isso também. Como é uma liturgia de um aniversário? Como que é uma liturgia de um aniversário? Fazer a lista dos aniversariantes, dos convidados. Tem um cerimonialista. Tem um cerimonial. Escolher o cardápio. O cardápio. Definir o horário. Definir o horário. O local. O local. Lista de presença. Lista de presença. Veja se tudo isso não tem a ver com missa. Veja se tudo isso não tem a ver com a liturgia que nós celebramos. Local, horário, os convidados. Aí vamos para a festa em si. O que é que tem que ter na festa para ser uma festa de aniversário? O bolo, o aniversariante, escolher as músicas, o local para colocar os presentes, Suco natural. o suco, o refrigerante. Vocês conseguem conceber um aniversário sem parabéns? Não. Vai ficar faltando algo ali.
essencial? É igual o seu bolo, O no bolo? aniversário. Uhum. Mas o povo tá tão bagunçado que já havia aniversário separado. É. As coisas tá tomando de cada rumo, né? Então vejam, existem regras a serem seguidas dentro de uma liturgia humana, dentro de uma festa de aniversário, dentro de um almoço. A gente não vai fazer de qualquer maneira. Agora, infelizmente, a gente, dentro da missa, se esquece que está lidando com coisas sobrenaturais. Às vezes, os fiéis se esquecem que estão tratando do mistério. Então, se aproximam sem fé, sem reverência, sem amor. E mais ainda, às vezes, sem estar em estado de graça, que é o mais triste. Então, a gente precisa fazer essas comparações. Eu tenho um amigo padre que antes dele ser católico, ele foi do candomblé. Acho que é isso, do candomblé era. E ele disse, né? Eu era seminarista ainda. Jefferson, eu aprendi a respeitar as leis, as normas litúrgicas da igreja porque eu fui do candomblé. Eu aprendi a respeitar aquilo que a igreja manda porque eu aprendi antes de mais nada no candomblé. Porque os padres, infelizmente, que eu fiz pastoral, que me ensinavam as coisas, eles faziam a missa de qualquer jeito. Mas por que, padre, o senhor aprendeu a ser mais fiel? Porque dentro do candomblé e dentro de religiões de matriz afro, tem uma ordem a ser seguida. Porque se não segue aquilo ali, a divindade, o orixá ou o espírito, ele pode recusar a oferenda daquele que oferta. Se você não seguir os passos ali que se propõe a fazer dentro do ritual candomblecista, a divindade, o orixá, ele pode se revoltar contra a pessoa. É claro que isso não acontece da mesma maneira dentro da nossa fé, porque o que pode acontecer é uma ofensa a Deus, com um abuso, com um desvio de sentido do culto, né? Ou ensinar as pessoas a fazerem estripulias dentro da missa e por aí vai. Colocar um pastor para celebrar junto. É, né? Então, é preciso, meus irmãos, conhecer, viver, manifestar e aprofundar o mistério. O mistério tem que nos causar curiosidade de nós, como é que é isso? Por que se faz isto? Nada está ali por acaso. Então o padre... Quando eu perguntei pro senhor, aquele chapeuzinho lá do senhor, qual é o nome? É. O que estava usando? O que usa nessa época? O Silvano falou, então eu já pego até um exemplo dele, né? Que ele me fez uma pergunta um tempo atrás a respeito do gesto do fragmento que o padre coloca dentro do cálice. Não sei se vocês já perceberam, né? Que na hora do cordeiro, o padre ele parte, tira um pedacinho e coloca dentro do cálice. Aí eu não sei se eu falava para o Silvano, mas eu dizia o seguinte: na hora da consagração, o padre diz assim: tomai todos e comei. Não, as palavras, né? Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu. Infelizmente tem padre que parte. Mas por que não é para partir ali?
se está falando e partiu, é porque tinha que partir, não é? Aparentemente deveria, mas não é para se fazer. Por quê? Porque a parte de partir, o momento de partir o pão vai ser onde? No cordeiro. No cordeiro. E ali tem um gesto profundo, tríplice. O ato de colocar um fragmento do pão no cálice. Em primeiro lugar, um significado místico da ressurreição de nosso Senhor. Em que momento o corpo e o sangue de Jesus estão unidos novamente? Na cruz eles estão separados. Então, em que momento o corpo e sangue estão unidos novamente? A ressurreição. Na ressurreição. Então, o padre, ele colocando aquele fragmento do pão no cálice, quer indicar o quê? Misticamente, a ressurreição. Em segundo lugar, aquele ali é um gesto eclesial, de que nós estamos em unidade com a igreja, em unidade com o nosso bispo, em unidade com o Papa. Então, nos primeiros séculos, na hora da consagração, se partia e era reservado uma parte para ser dada ao sacerdote, para indicar que ele estava em comunhão com o seu bispo. Então, a unidade da igreja. E o terceiro significado, agora me fugiu da memória, mas pode também significar a unidade da igreja. Então percebam que texto, significados e gestos precisam estar unidos. Texto, significados e gestos. Aqui eu termino, por exemplo. Depois do ato penitencial, o padre diz assim: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Quantos de vocês, por exemplo, já viram o padre estendendo a mão nessa hora? Nunca viram, não? Tem padres, infelizmente, às vezes que levantam a mão para dar absolvição. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. E às vezes faz o sinal da cruz. Ele pode fazer isso? Não pode. Porque é um gesto contraditório. Diante daquilo que ele fala e diante daquilo que ele faz. O que é que ele está falando? Deus Todo-Poderoso, tenha de nós. Então ele está inserido. Ele tem sentido levantar a mão? Não tem. Porque ele está inserido ali. Então veja, ele está falando uma coisa, mas ele está fazendo outra. Um gesto que está se opondo àquilo que ele está falando. São duas realidades diferentes. Estão em contradição. Se ele diz, tenha compaixão de nós, ele não pode levantar a mão. Perdoe os nossos pecados. Então ele está incluído ali. Porque fala nós. Então ele precisa estar com as mãos postas. E mais ainda, alterar um texto é mais complicado ainda. Por exemplo, fale. Essa oração, a Assembleia também pode rezar junto com o padre? Não. Porque o sacerdote, ele dá absolvição em nome da
Assembleia. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. É própria do sacerdote, não dos fiéis. Quantas vezes a gente já viu também, ou ouviu, o padre dizendo assim: Deus todo misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Ao invés de dizer Deus Todo-Poderoso, ele fala todo misericordioso, porque é o ato penitencial ali. Tem sentido? Até teria. Porém, a gente precisa saber o seguinte: de onde é que são tiradas essas palavras? Silvano não pode dizer não, eu acho que ele estava na minha missa que eu falei isso. De onde é que são tiradas essas palavras? Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. De onde é tirado? Da parábola do filho pródigo. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Veja se isso não se encaixa na parábola do filho pródigo. Quem é o pai da parábola? Deus. Que faz o quê? Perdoa os pecados do filho e conduz ele ao banquete. Mas o banquete para nós tem um sentido agora de eternidade. Tem um sentido de vida eterna. O Pai, antes dele ser misericordioso, ele é antes dele ser misericordioso, ele tem a posse de tudo. Então ele é poderoso. Mas como que o poder deste Pai se manifesta? Através da misericórdia. O Pai, ele só é misericordioso porque ele é, antes de mais nada, ele é poderoso. Então você alterando isso, você muda. O Pai, ele só é todo misericordioso porque, antes de mais nada, ele é poderoso para perdoar o pecado. Porque se ele não fosse todo poderoso, ele não poderia ser misericordioso. Então você alterando isso, você altera todo o sentido da liturgia. Então a liturgia não é obra humana, é obra divina. Isso que eu comecei dizendo. E o mistério precisa ser preservado. Por isso que a igreja coloca normas. Por isso que a igreja diz, faça desta e não daquela maneira. Então, essas três coisas estão ligadas: texto, significado e gestos. Fale. Estão mudando todo o sentido. E essas festas, e essas missas teatrais? Algumas missas têm até teatro para criança, né? Só que tem um problema aqui. Vários problemas. Primeiro, como que as pessoas vão saber o que é uma coisa real e o que não é real? O que é um teatro e o que não é um teatro? Como que os fiéis ali na hora da consagração vão ouvir aquelas palavras: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, tomai todos e bebei, isto é meu sangue? Isso aí que o padre está fazendo é um teatro ou é uma coisa real? É, mas quando se coloca coisas teatrais dentro da missa, o perigo que se corre é este. Isso aí é um teatro, é uma representação, é uma coisa que está recordando, é uma coisa do passado que o padre está fazendo agora. Assim como aquela historinha,
ali que fizeram na hora do teatro. O perigo é esse, né? O pão e o vinho é puro teatro ali na missa. Aí vão colocando essas coisas, né? Então, Tinha uma missa aí de criança que fazia o teatro, o seminarista, hoje era padre. Ele usava o gorrinho que tinha o chifre do cabelo. misericórdia. E depois não educa. Não educa as crianças na fé. Não educam as crianças a amadurecerem. Porque quando elas se tornarem adolescentes e não ter aquele teatro, a missa para elas vai ser uma missa chata. É uma missa longa, cansativa, sem sentido, mecânica, porque não tem mais aquelas coisas que entretêm, não tem mais aquelas coisas que falam a imaginação, né? Mas toda a missa, quando bem celebrada, ela fala, né? E a missa não é um entretenimento. Não é um entretenimento. Então, por exemplo, o evangelho de ontem, novamente. Dar o pão e vinho para as crianças na hora da Eucaristia. É horrível isso. Meu Deus. É horrível, né? O evangelho de ontem. A fé não se baseia em coisas para você ver, porque os sentidos enganam. A fé vai para além das manifestações que nós vemos. Então, Pedro e João, eles veem o sepulcro vazio, eles veem as faixas de linho, só que só um crê. Ele não precisou, João não precisou que Jesus aparecesse ali diante dele para ele crer. Ele creu sem ter visto. O sentido das faixas de linho, a forma como foi colocada. Ele viu e creu e acreditou. Por isso que fala bem-aventurado aquele que viu e que acreditou sem ter visto. Isso. Por isso que depois Tomé é do domingo agora, né? Domingo que vem. Ele vai ser... ele vai fazer a profissão de fé e Jesus vai dar um puxão de orelha nele, né? Tomé, tu só acredita porque tu vistes? Bem-aventurado os que creem sem ter visto, né? Então, a liturgia é a manifestação de Deus, como eu disse. Deus se manifesta ali, através dos símbolos, dos sinais, dos gestos, das palavras. O que nós precisamos é mergulhar com fé naquilo que está diante de nós. Alguma dúvida? Então nós terminamos aqui a nossa segunda formação. Que Deus nos faça conhecer, amar, aprofundar e que o nosso amor, a nossa fé cresça cada vez mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os agradecemos, Senhor, por todos os vossos benefícios que recebemos e vos damos graças por tudo aquilo que recebemos nesta formação, Senhor. Tudo isso seja para a nossa santificação, o nosso crescimento humano e espiritual. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.